Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Uma carta que me impressionou. Gente, isso é um livro. Eu tenho certeza que vocês vão escutar como se ouvissem um livro de tão bela que é essa carta, essa história. O requinte de detalhes, tudo aquilo que é narrado aqui. Que perfeição, Eva. Eu vou contar a tua história, Eva. Linda história, que maravilha de história. Prepare o teu coração para as coisas que eu vou contar. A história tem de tudo que você gosta numa história, mas principalmente tem amor. E quanto amor! Prepara o teu coração. E o final eu posso te garantir que é muito surpreendente. Começa agora a história da Eva. Eu tenho certeza que você vai amar. Antes de contá-la, pessoa, Deus a fez pessoa com perfeição, pessoa. Dotou você de capacidade, inteligência, o teu carisma. Pessoa, você é linda por dentro e por fora, pessoa. Você pode então ser o que você quiser ser. Se é assim, seja gentil, porque a gentileza sempre gerará mais gentileza. Você não acha bonito quando você vê alguém ajudando alguém? O faça e descobrirá que a pessoa mais ajudada dessa história acaba sendo você. Isso aí. E se sobrar gentileza, ajude o nosso canal. A pessoa física do Paulinho Boa Pessoa vai muito bem, obrigado. Mas a pessoa jurídica, o nosso canal, quer evoluir. A gente quer ter um estúdio próprio, contratar mais gente para que você tenha as melhores histórias. Você considera que o nosso canal tenha utilidade para você? As histórias te fazem bem, elas te ensinam, elas trazem em si uma carga de ensinamento. Se você considera o nosso canal importante, contribua, manda o seu valeu, um ícone criado pelo YouTube logo abaixo do vídeo. É um coração e dentro do coração um cifrão. Clicou ali, ajude-nos da forma como você puder. Será muito bem-vinda a tua ajuda. Mas a história da Eva vai dar o que falar. É linda. Começou. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Eva e eu sou gêmea do meu irmão Adão. Naquele tempo era assim. Eu não sei se por fé ou por falta de criatividade mesmo, os pais recorriam à Bíblia para dar nome a seus filhos. E outro costume da época era encher a casa. Meus pais chegaram a 11 filhos, criaram 7, mas tiveram 11 filhos. O pensamento era aquele: quanto mais filho, melhor. Assim, eles ajudam na lida da roça, no trabalho. Eu cheguei, a ir para a roça. No começo, levando o almoço e o café da tarde para a turma. Disso eu até gostava, porque eu ia cantando pela estrada com aquele monte de caldeirão numa vara e com a comida ainda quentinha da turma. Eu ia cantando. Eu gostava disso. Depois,
descobriram que eu era boa na coleta de algodão, na colheita do algodão. Eu era boa catadeira de algodão, eu era rápida, as minhas mãos sempre muito habilidosas. Então eu comecei a trabalhar. Mas, naquele domingo, tudo iria mudar. Aquele domingo mudaria minha vida para sempre. E foi logo no período assim da manhã. Devia ser mais ou menos umas 11 da manhã, por aí. Já tínhamos almoçado. Mas era manhã ainda, umas 11 da manhã do domingo. Foi quando apontou na reta aquele carrão bonito. E atrás do carrão levantou aquele poeirão. A cachorrada da fazenda fez toda aquela bagunça, se uriçou, e achando que o carro fosse um grande bicho, a cachorrada veio latindo atrás. Não só os cachorros ficaram em alerta, mas nós, os humanos, também. Todo mundo saiu de sua casa para admirar o carrão chegando e passando agora bem devagar em frente às casas. E a grande pergunta que se fazia: aonde será que aquele carro iria parar? Em que casa pararia? E eu não acreditei quando o carro, lindo, era um carro esverdeado, lindo, ele parou justamente em frente à minha casa. Dele desceu aquela elegante senhora. Ela vestia-se um terninho bege e usava um elegante chapéu feito em tecido, mas na cor palha. Ela desceu do banco traseiro do carro e eu, na minha inocência, acreditei que ela nem fosse a dona do carro, porque para mim o dono era aquele que estava ao volante do carro, era quem dirigia. Como é que eu poderia imaginar que o senhor de blazer azul marinho, que estava à frente da direção, era o chofer particular e não o dono do carro? Nunca que eu poderia imaginar. Mas aquela altiva senhora, que mantinha também um leque em suas mãos para espantar os mosquitinhos naturais, em lugar de muito mato sempre tem, né? Aquela senhora caminhava rumo à minha casa. E eu notei, quando seus olhos me olharam, e ela ficou assim um tempo, sabe, me olhando. E nessa hora eu senti que ela deu até um meio sorriso, tipo, era você mesma que eu estava procurando, sabe? Eu senti isso, era você mesma que eu estava procurando. Eu já estava, na verdade, assim, habituada com os olhares, porque a turma dizia que eu era muito bonita. Dos meus irmãos todos lá de casa, eles me destacavam como sendo a mais bonita. E para completar, eu tinha nascido com os olhos verdes. Já eu explico melhor isso. Mas aquela senhora não dirigiu a palavra a mim, e sim a minha mãe. E nessa hora, ela se apresentou como sendo Dona Adélie. Aliás, meu pai e a minha mãe nunca aprenderam o seu nome e a chamavam de Dona Adélia. Mas era Dona Adélie. E Dona Adélie então falou: Ô, Dona Maria, eu sou prima do Walter, o dono da fazenda, e eu moro no Rio de Janeiro. E eu preciso muito, sabe, de uma mocinha para ir embora comigo. E eu sei que a senhora tem uma filha na faixa etária que eu estou procurando. Nessa hora, a Dona Adélie olhou para mim de novo. Então, se a senhora e o senhor, seu marido, autorizarem, eu a levo comigo, sabe? Ela vai trabalhar comigo lá na minha casa, trabalhar para mim e para minha família, né? Vai trabalhar para mim, morar na minha casa no Rio de Janeiro. Assim, ela pode ajudar a senhora. Eu me comprometo. Eu mando o salário dela pelo correio direto nas mãos da senhora aqui na fazenda. E ela lá no Rio de Janeiro, ela vai ter muitas outras oportunidades comigo. Na medida em que a Dona Adélie falava, eu ia do meu lado me empolgando, sabe? E imaginando tudo. Como seria a minha vida no Rio de Janeiro? Era a cidade que eu tinha visto na capa de uma revista
que a dona Zefa, a professora da escolinha da fazenda, tinha levado. E ela mostrou para todos nós. Era a cidade que tinha o maior Cristo do mundo. Bom, se não for verdade, não sou eu a culpada. Foi a dona Zefa, a professora, que falou. E esse Jesus Cristo, da cidade do Rio de Janeiro, ele ficava de braços abertos. Eu vi tudo isso na capa da revista que ela nos mostrou. E segundo ela, Cristo ficava de braços abertos para receber todo mundo que chegava na cidade maravilhosa, e Rio de Janeiro. Então, eu comecei a me imaginar sendo abraçada por Jesus. Mas lógico que eu ainda dependia da aprovação de meus pais. E vi quando o seu Joaquim, o meu pai, se aproximou daquela senhora e da minha mãe, e meu pai entrou na conversa. E logo ele e mamãe olharam para mim e perguntaram com aquele jeitão deles: Ué, e você quer ir mais, dona Adélia, pro Rio de Janeiro? Você quer ir? Ô Eva, responde. A minha resposta arrancou uma risada gostosa da dona Adélia, porque eu respondi de maneira bem espontânea: Pois claro! Foi a minha resposta. Pois claro! Todo mundo riu. Até os meus irmãos riram, eles estavam por perto. Então vai arrumar suas coisas, que a dona Adélia está esperando, menina. Então vai. Né, Maria? Nós autoriza. A senhora não é ela direitinho para nós, né? A dona Adélia respondeu que sim. Não tinha ninguém mais feliz do que eu. Meu Deus do céu. Não havia mala. Mas que mala que nada. Foi num saco branco que um dia esteve carregado de farinha de trigo que eu joguei algumas peças de roupa e, animada, eu corri para fora da casa, onde eu fui me despedindo de cada irmão. A gente se abraçava e eles diziam: com Deus, Elva. Mais emocionante foi quando o Adão, gêmeo, meu irmão gêmeo comigo, ele me abraçou e falou: Ô Eva, eu nunca pensei que a gente fosse se separar, Eva. Mas vai com Deus, viu? Boa sorte. Você merece. Nessa hora, eu não tive nem condição de responder nada para o meu irmão Adão. Eu apenas chorei. Mas nem deixei ninguém ver minha lágrima. Afastei logo a minha lágrima com as costas da mão. Eu não queria dar motivo para nenhuma dúvida sobre o meu desejo de ir-me embora e ser abraçada pelo Cristo do Rio de Janeiro, que eu nem sabia que era chamado de Cristo Redentor. E foi assim que eu me aproximei daquele carro esverdeado, chique, muito chique. Eu tinha pouco estudo, como a gente falava na roça, eu tinha pouca leitura. Apesar dos meus 14 anos, eu já tinha 14 anos. Eu tinha feito até a 4ª série lá na roça. Depois disso, na fazenda, não tinha mais como estudar. Mas mesmo assim, eu consegui ler o que estava escrito no carro. Bonneville. A dona Adélia escutou eu lendo do meu jeito e comentou: Nossa, Eva, que bom, você já sabe ler. E olha que esse aí é um carro importado, estrangeiro, dos Estados Unidos. Mas você leu direitinho, isso mesmo, Pontiac. É Pontiac Bonneville. Sabe o que é Pontiac? Não, sei nada. Pontiac é também o nome de uma cidade lá dos Estados Unidos que fica no estado de Michigan. E Pontiac era o nome de um índio da etnia do Ostawas. Nossa,
Nossa, como era sabida aquela mulher! Mal eu podia também imaginar que eu estava diante de uma professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só mesmo na inocência a gente consegue conversar com pessoas geniais como se falasse com qualquer um. Já dentro do Pontiac e sentindo toda a maciez do seu assento, eu dava os últimos acenos à minha gente. E foi quando a dona Adélie ordenou Luiz, o chofer, que podia sair com o carro. Ficou claro naquele instante que Luiz era comandado por dona Adélie. Mas que diabos ele fazia dirigindo o carro se ele não era o dono, caramba? Pois, se eu fosse dona de um carro, eu pensei, nunca que eu ia deixar ninguém dirigir esse carro para mim. Sim, porque a coisa mais gostosa de ser dona de um carro é guiá-lo. Podem rir. Mas era a minha inocência falando outra vez. Dona Adélie estava sentada no banco de trás a meu lado. Mas se ela era a dona do carro, por que ela não se sentara à frente, lá que é mais gostoso? Eu ainda pensava nisso tudo quando a dona Adélie me dirigiu mais uma vez a palavra. Ô Eva, o que você sabe fazer, meu amor? Olha, dona Adélie. Até que enfim, alguém falou o meu nome certo. Atravessou a dona Adélie brincando. Porque o teu pai e sua mãe me chamavam de Délia. É isso mesmo, você falou certinho, Adélie. Eu dei uma risadinha e continuei. Então, dona Adélie, numa casa eu sei fazer de tudo. Eu lavo roupa, sei passar a roupa também, cozinhar, eu cozinho tudo. Frango eu sei fazer tudo numa cozinha. Bolo, sei amassar pão, assar pão. Nossa, meu pão fica tão bonito, ele cresce que é uma beleza. Se a lenha da sua casa for sequinha, eu acendo um fogão rapidinho, viu? Não, Eva, não. O meu fogão é a gás. A gás? Nossa, o que é isso? Ela riu de novo e disse: quando chegarmos lá em casa, você vai conhecer e saber o que é um fogão a gás. E eu continuei na empolgação, falando para dona Adélie tudo que eu sabia. Além disso, dona Adélie, também sei bordar, bordo toalhinha de mesa, pano de prato, aquele centro de mesa. Eu aprendi até o ponto cruz. Eu trabalho até tarde da noite fazendo esses bordados, sabe? Só que com a luz da lamparina, né, a gente fica. Em época de plantio e colheita de algodão, milho e feijão, aí eu trabalho na roça, trabalho duro. Mas eu sou trabalhadeira mesmo, a mãe sempre falou. Nossa, eu tô vendo mesmo, viu, Eva? Então lá em casa você vai se dar muito bem. Lá somos eu, o meu marido, que é o doutor Alceu, meu marido é médico, e meus 3 filhos. Tenho 3 moços. O Alberto é meu filho mais velho, tem 22 anos. O Arlindo é o do meio, tem 20. E o Ayrton é o meu caçula. Ele está agora com 18 anos. Vai fazer 18. Já considero 18. E eles trabalham, dona Adélie? Ainda não trabalham, mas todos estudam. O Alberto faz medicina, segue os passos do pai dele. O Arlindo escolheu a advocacia, o direito, né? E o Ayrton, ele quer fazer engenharia. Vai ser engenheiro. Nossa, dona Adélie, tudo importante, né? Ela riu outra vez com a minha espontaneidade e emendou que o Luiz, o motorista, tivesse cuidado, porque tínhamos ganhado agora a rodovia. Só 4 horas depois foi que nós chegamos. Ela me avisou disso e a primeira coisa que eu fiz, quando ela falou: olha o Rio de Janeiro, Eva, a primeira coisa que eu fiz
foi procurar por Cristo de braços abertos. E lá estava ele. Olha, igualzinho eu vi na capa da revista da professora Zefa. Olha lá, que lindo! Cristo de braços abertos. Meu Deus, que coisa linda! Eu tive mesmo a impressão de que Cristo sorria para mim enquanto eu chegava no Rio de Janeiro. E fui me sentindo aconchegada no seu abraço. Eu fiz então uma oração pedindo ajuda e proteção de Jesus. E quando eu olhei para baixo, aí eu vi a claridade da cidade que já se acendia. Nunca imaginei que a cidade fosse tão grande assim. Quando Dona Adele disse que morava na Tijuca, eu dei risada. Eu lembrei do meu tio Juca. E eu fiz a Dona Adele rir também. Ô, Dona Adele, eu também tenho um tio chamado Tio Juca. Vai ver que esse bairro é dele. Ela riu. Desta vez, o Luiz, o chofer, também não aguentou e caiu na risada. Eu tinha confundido. Ela falou Tijuca, eu entendi Tio Juca. Vai ver que o bairro é dele. Sabida como ela era, Dona Adele, também professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela me explicou, como se estivesse numa sala de aula. Não, vou te explicar, Eva. Não é Tijuca. O bairro é Tijuca, entendeu? Não é Tijuca, e sim Tijuca. Tijuca é um nome de origem indígena também. Significa água podre, charco, brejo. Entende? Nossa, Dona Adele, mas na casa da senhora a água é podre? Riram Dona Adele e Luiz, o motorista, de novo. Ele falou, não. Isso é uma referência do passado. Hoje a coisa é muito diferente, já vou te explicar. Na verdade, o bairro da Tijuca, ele se refere hoje às lagoas da atual Barra. Depois o bairro foi crescendo, passou para as montanhas, florestas, a vertente oposta. Hoje engloba a região do antigo Andaraí pequeno, que a gente chama, né? E depois, entre os séculos 19 e 20, transformou-se no que a gente chama hoje de bairro da Tijuca. É grande, é imenso. O bairro da Tijuca é muito grande. Hoje já engloba também o grande Andaraí. É tudo Tijuca. Foi nessa hora que eu disse para ela que ela era muito sabida. E ela, rindo, me explicou que ela era, então, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mesmo sem saber direito o que significava isso, eu achei que ser professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro era um cargo importante. E eu ainda perguntei, e a senhora trabalha todo dia? Ah, sim, só no período de férias da universidade é que eu fico de folga. E fomos adentrando a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Até que Luiz, o chofer, parou o Pontiac na frente daquele imenso portão de ferro. Dei uma espiada e vi que a casa era muito grande, linda, bonita. Luiz desceu, foi abrir o portão. Eu fiz menção de descer também do carro para ajudá-lo, mas a Dona Adele me disse que eu não precisava. Luiz voltou para o carro e o estacionou junto a um outro carro, onde estava escrito, e eu, danada, querendo mostrar que eu sabia ler, comecei a ler. Chevrolet Belair. Chevrolet Belair. Quando eu li, a Dona Adele riu de novo, mas logo se fez séria e me corrigiu. É que você, pro português, você leu certo, viu, Eva? Mas isso aqui é um carro, uma pronúncia dele deve ser feita em inglês, porque está escrito em inglês.
Então, o correto de você ler é Chevrolet Bel Air. Bel Air. Entendeu? É Bel de bonito e Air de ar em inglês. Chevrolet Bel Air. Entendeu? É em inglês, né? É Chevrolet Bel Air. Lê. Chevrolet. E o T do Chevrolet? Não precisa, porque tá mudo. Então você lê Chevrolet Bel Air. Chevrolet Bel Air. Isso! Isso mesmo, agora sim. Agora sim você pronunciou corretamente. Nossa, eu tinha tanta coisa para entender e aprender com aquela mulher. Mas fiquei admirada com a casa, onde, a partir daquele momento, eu moraria. Ali eu teria alojamento, comida e uma família para cuidar dela e ela de mim. Ainda teria um salário mensal e poderia, sim, contribuir para a subsistência dos demais que ficaram na fazenda lá da minha família e que lá eles continuariam na labuta do dia a dia ao lado da mamãe, do papai. Meu ingênuo olhar corria por aquela casa imensa e linda. Já era noite quando entramos e Dona Adélia me apresentou ao doutor Alceu, médico, marido dela. Na grande sala estavam os 3 filhos de Dona Adélia. Estavam reunidos e também a eles eu fui apresentada. Meu Deus, eu não sabia dizer dos 3 qual era o mais bonito. O Alberto era o mais velho, 22. O Arlindo era o do meio, tinha 20. E o mais novo, o Ayrton, chegando a 18 anos. Nossa, como eles eram bonitos. E eu? Bom, eu me senti muito bem recebida. Foi quando a Dona Adélia me apresentou o lugar onde eu iria ficar. Havia uma pequena casinha nos fundos da grande casa e era lá que eu moraria. Mas tudo isso é para mim, Dona Adélia. Fiquei admirada. A nova moradora da mansão dos de Sá, a família dos de Sá, acabava de chegar à cidade do Cristo de braços abertos. Eu ainda olhava de um lado para o outro deslumbrada. Eu nunca tinha visto aquilo, sabe? A cena que era mostrada aos meus olhos não pertencia nem ao meu imaginário. A primeira atividade que eu fiz, a primeira que eu tive, foi conhecer o tal do fogão a gás. A Dona Adélia foi me mostrar. Meu Deus, quanta facilidade! Bastava eu girar um botão, acender o fósforo e o fogo surgia feito mágica. Não precisava graveto e nem lenha seca. Só de brincadeira, a Dona Adélia me ensinou a acender, mas só de brincadeira eu acendi o fogão umas 10 vezes sem parar. Até provocar o riso dos rapazes da casa que vieram espiar o que eu fazia. E eu achei que eu estava abafando. Eles riam, e quanto mais eles riam, mais eu acendia o fogo. Teve uma hora que tão admirado eu fiquei que eu deixei todas as bocas do fogão acesas. Aí a Dona Adélia me alertou que era tudo muito prático, sim, e fácil, mas que eu tivesse muito cuidado, porque o tal do gás era muito perigoso e podia matar. Eu jamais poderia virar um botão daquele e não acender o fogo. Isso poderia ser fatal a mim e todas as pessoas da casa. Foi a primeira coisa que ela me alertou. E é necessário, porque eu realmente não sabia nada a respeito de fogão a gás. Foi quando a Dona Adélia me trouxe aquelas outras novidades. Sabonete e shampoo. Eu nunca tinha visto. Eu tomava banho com sabão que a minha mãe mesmo fazia com soda e gordura. Mas que sabonete cheiroso! E aquele líquido então? Era o tal do shampoo. Eu fui tomar o meu banho na hora. Eu nunca vi tanta
espuma na minha vida. Eu não precisava esquentar a água já saía quentinha naquele chuveiro. Nossa, que banho gostoso! Ao sair do banho, Dona Adélia ainda me deu um perfume que ela chamou de lavanda perfumada. Estava escrito leite de rosas. Leite de rosas. Isso mesmo, leite de rosas. Você está lendo bem, você está melhorando muito. Ao sair do banho, a Dona Adélia ainda me deu um perfume que ela chamou de lavanda perfumada. Estava escrito, né? Leite de rosas. Me ensinou que era para eu passar o leite de rosas pelo corpo todo, até nas axilas. Até aquele dia, eu não conhecia axila, eu só conhecia pelo feio nome de sovaco. Eu deveria passar o leite de rosas também nas axilas. Dona Adélia tinha uma coleção de vestidos e de peças íntimas, já devidamente compradas. Pena que só uns 2 vestidos me serviram, mas ela prometeu que compraria outros na medida para mim. Depois de trocada e cheirosa, eu me senti o máximo. Foi quando me apresentei para o trabalho e, com aqueles apetrechos todos, fiz lanches deliciosos ainda naquele domingo à noite e ganhei elogio de todos. A partir daquela data, eu me tornei a nova integrante da tradicional e conceituada família dos de Sá. Naquela noite, quando me recolhi na minha cama de solteiro, junto àquele pequeno guarda-roupa, com toalhas de banho, de rosto. Nossa, eu tenho até toalha de rosto. Alguns sabonetes que eu não parava de cheirar, escova de dente, pasta de dentifrício. Já ouviram falar? Naquele tempo existia, só que eu estou falando de muito tempo atrás. Pasta de dentifrício para higiene bucal. Tinha ainda um frasco de lavanda e outro de leite de rosas para as axilas. Que chique, hein? A minha vida definitivamente tinha mudado. Na manhã seguinte, eu nem precisei do despertador que a Dona Adélia colocou à minha disposição, porque eu acordei antes das 6 horas. Na roça, às 5 eu já estava de pé, quando o Tunico, o nosso galo, cantava. Quando a família começou a despertar, estava tudo pronto. Mais tarde, uma empregada de muito mais idade do que eu chegou bem mais tarde também. Eu nem sabia que havia Elza, mas a Elza viria para fazer o grosso da limpeza. E eu cuidava dos detalhes. Mas quando eu preparei o meu arroz e feijão, que delícia, todo mundo dizia. A família dos de Sá se apaixonou. Foi aí que eu fui entender a importância do seu Luiz enquanto chofer particular. Foi ele que me levou às compras nas Casas Guanabara. Naqueles anos, no Rio de Janeiro, existiam as Casas Guanabara, uma espécie de supermercados de hoje. Fiquei boba, porque lá tinha de tudo, até me perdi, mas eu sabia exatamente o que eu tinha para comprar. Havia uma lista previamente preparada por Dona Adélia, e mesmo com dificuldade, eu lia. Enroscava um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas eu lia. Havia um detalhe, não comentado por mim ainda, ou se comentei, não dei tanta importância, porque eu não queria parecer metida. Isso de ser metida eu nunca fui, mas para que vocês entendam a minha história, eu sempre fui considerada por todos muito bonita, sabe? Ainda tive o privilégio de ter nascido com os olhos verdes, que, segundo comentava o meu pai, eram os olhos do meu avô, o pai dele. Ninguém da minha gente veio com os olhos assim, nem o Adão, que era gêmeo comigo, meu irmão gêmeo, nem ele os tinha. Isso sem contar o meu corpo,
muito bem delineado. Tudo bem que eu vim muito magra. Lá da fazenda, eu vim um famoso pau de vira-tripa, de tão magra. Mas meu corpo era bem delineado, sabe? Então, ainda mais eu que vivia, né? Lá na fazenda, subindo e descendo os morros, nadando naquelas lagoas e rios, tomando banho de cachoeira. Eu tava bem preparada. Eu chamava atenção. E eu percebia a maneira como os 3 filhos dos meus patrões me olhavam. Os 3. O Alberto, o Arlindo e o Ayrton. Os 3. Eu chamava atenção. Eu percebia a forma como eles me olhavam. Naquele dia, quando eu voltei com o seu Luiz das Casas Guanabara, enquanto eu levava os pacotes para dentro da casa, eu via que os 3 me olhavam e conversavam entre eles. Ouvi quando eles comentaram, um deles falou: rapaz, ela é linda e tem um corpo, você viu? Basta dar uma engordadinha. Imagine, era comentário daquela época. O estar mais gordinha era ficar mais bonita. Eu tô falando daquele tempo. Hoje mudou muito, né? Ela é linda. Eu sabia que eles estavam falando de mim. Entreolharam-se e sorrisos marotos se fizeram presentes nos rostos corados dos moços. Fingi que eu não percebia. Eu também era danada. E eu fiquei assim de cabeça baixa, tímida, envergonhada. Mas eu sabia que eles falavam de mim. Era a primeira vez, de alguma forma, que eu me sentia assediado. E pelos 3, não por um, mas pelos 3. Os 3 se envolviam com o estudo o dia inteirinho que Deus dava. Estudavam em período integral. O mesmo acontecia com a dona Adele dando as suas aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O doutor Alceu também trabalhava em hospitais o dia todo e ainda se dividia entre consultórios. E eu ficava praticamente sozinho em casa, apenas com os outros 2 funcionários. O Luiz era chofer, não parava. E a Elza chegava por volta de 9 horas da manhã e antes das 4 ela ia embora. Então eu ficava sozinha na casa. Eles só me viam de novo à noite. Era pela manhã, né? E à noite. Então era normalmente na manhã que eles me viam mais e conversavam muito nesse período comigo. A minha adaptação àquela casa dos de Sá foi muito rápida e eu comecei a evoluir. A minha patroa, como professora, fez questão de me matricular num colégio que ficava muito próximo à casa, lá mesmo no bairro da Tijuca. Agora eu sabia muito bem que não era Tijuca, era Tijuca. Então o colégio ficava bem perto da casa e eu comecei a fazer progresso. Aos poucos, eu ia aprendendo o meu ofício e muito bem. Por isso, não raro, eu recebi elogios da patroa. Eu já andava desenvolta pela casa, sempre agora com um largo sorriso, distribuindo toda a minha simpatia a granel. Todos estavam satisfeitos com o meu comportamento. Bom, como eu já disse, eu era muito magra, mas agora eu tinha adquirido, com aquelas comidas boas, fortes, aquela fartura toda, eu já tinha adquirido alguns quilinhos a mais. E a minha formosura ficava mais aparente, o que chamava ainda mais atenção dos rapazes da casa. 3. Olhares maliciosos eram dirigidos a mim pelos 3 irmãos. Apesar de toda aquela minha ingenuidade, eu de há muito já tinha percebido. Na mansão, eu completei os meus 15 anos de idade. Ninguém comemorou meu aniversário de 15 anos, e muito menos eu. Eu não sabia sobre esse tempo de vida para jovens mulheres, né? Que tem tanta gente, tanta menina que comemora os 15 anos, meu Deus. Cada festa eu já vi acontecer nesse período, mas naquela época eu nem sabia disso. Fiz 15 anos, para mim era mais um ano de vida. Eu não conhecia ainda a importância
desse rito de passagem ou iniciação, simbolizado pela troca de uma boneca por um anel. Aliás, eu já tinha deixado a boneca havia muito tempo. A minha boneca era espiga de milho. Nossa! Eu já tinha deixado a espiga de milho para trás, fazia um tempo. E só o anel não tinha vindo para o meu dedo ainda. Eu não sabia que eu estava passando da infância para a condição de adolescente, que eu estava virando moça barra adulta, né? Porque com 15 anos, moça barra adulta. Foi logo após o meu aniversário de 15 anos que certa noite eu percebi alguém forçando a fechadura lá do quarto que eu morava. Eu me preparava para dormir. Quando eu percebi, fui até a porta e abri. Pensei até que se tratasse da minha patroa. Achei que fosse a dona Adele. Não era. Era o filho mais velho dela, o Alberto, o que fazia medicina. Ele tinha 23 anos agora. Não, eu vou ser sincera. Aqui eu não posso colocar nada que não corresponda à realidade. Eu não me assustei, porque os três eram amáveis comigo. E principalmente o Alberto vivia a derramar elogios sobre a minha pessoa. Ele gostava de mim. E para ser muito honesta, para ser muito sincera, eu também tinha uma grande queda por ele, justo ele o mais velho. Alberto, quando ele entrou no meu quarto, ele colocou assim o dedo indicador à frente dos lábios, me pedindo silêncio. Eu praticamente consenti a presença dele ali dentro. Dei até um meio sorriso. Meu coração disparou no meu peito. Mas fiquei imóvel. Ele me agarrou assim pela cintura. Eu não sei. Eu acho que eu fiquei tão emocionada que eu comecei a passar mal. Eu quase desmaiei. Quase desfalecida eu fiquei. Ele se assustou. Ele, como estudava medicina, ele me deu tapinhas assim, querendo que eu me recuperasse, aquelas batidinhas no meu rosto, e me deitou na cama. Tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Tô, Roberto. Agora eu tô. Mas ele saiu, me deixando lá. Saiu cuidadosamente, fechando a porta. Não queria chamar a atenção da casa que dormia. Eu acordei, depois eu passei as mãos sobre os lábios para saber se estavam machucados, porque de certa forma eu sentia um certo ardor. É que ele tinha me dado um beijo, e ele deu um beijo com uma tal força, ele empregou tal força que ficou meio dolorido o lábio superior. Pela manhã, eu quase não encarava o Alberto, sabe? O meu visitante noturno. E também, obviamente, que eu não falaria aquilo para ninguém. Não comentaria sobre o ocorrido com ninguém. Passadas 2 noites, o Alberto de novo apareceu, com as mesmas intenções da última visita. E eu, para não fazer escândalo, abri a porta também com todo cuidado. Deixei ele entrar e permiti que ele me beijasse. Era a primeira vez que eu experimentava aquela sensação de flutuar, aquele beijo dado com volúpia na minha boca, aquele calafrio descendo pela minha espinha, aquele frio na minha barriga, aquele abandono, aquela tremedeira nas pernas. Ficamos assim por alguns segundos, eu e ele. Sabe quando você quer fugir sem querer, na verdade, fugir de lugar nenhum? Foi exatamente assim que eu me sentia. Alberto, ele tinha juízo, ele tinha 23 anos. Eu, pouco mais de 15. Então ele
Ele não queria forçar a barra, ele não queria forçar nada. Ele ficou ali, me namorando um pouco, trocando carícias comigo. Saiu do quarto antes de que qualquer coisa mais forte pudesse acontecer entre mim e ele. Na manhã seguinte, parecia que nada tinha acontecido. Eu o tratei com normalidade e ele a mim, isso diante da família. Ficamos assim, sabe? Depois de 3 outras tentativas em noites seguintes, ele desistia porque teria escutado algum barulho na casa. Ele falou para mim desistir, eu vi um barulho, tive que ir embora. Depois de umas 3 tentativas nas noites seguintes, eu permiti de novo que ele entrasse. Dessa vez, ficamos mais tempo, sabe? Agora mais íntimos e carícias mais ousadas. Eu estava realmente me sentindo nas nuvens. Era assim a minha iniciação sexual, sem penetração, que eu desconhecia totalmente. Eu nunca tinha feito com ninguém, óbvio que não, mas que eu estava adorando aquele namoro, aquelas intimidades, aí se eu estava. Alberto, ele agora não se limitava só a fazer carícias, ele me falava também de coisas bonitas. Me dizia que ele queria muito fazer amor comigo, mas ele estava esperando eu estar mais preparada para isso. Sabe, ele sabia reconhecer o momento. Mais juízo, né? 23 anos ele tinha. Mais juízo. Então, nós tínhamos, eu e ele, uma espécie de namoro. A coisa foi se arrastando por um período. Já fazia 4 meses que tudo tinha se iniciado. Foi aí que eu tive uma surpresa. A porta foi forçada de madrugada. E eu tinha certeza que era o Alberto. Quando eu senti aquele corpo deitando comigo junto na cama, eu tinha certeza que era o Alberto. Mas, por uma fresta de luz, eu olhei aquele rosto e logo o reconheci. Era o Ayrton, o mais novo dos irmãos. Ele agora tinha 19 anos. Ele, o Ayrton, invadiu o meu quarto. Você está fazendo o quê? Você está fazendo o que aqui, Ayrton? E ele também pediu que eu ficasse quieta e me falou: eu sei de tudo. Eu sei de tudo, tá? Tudo que o Alberto está fazendo com você, eu sei, eu quero também. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo que meu irmão Alberto está fazendo com você, eu também quero. Eu também quero. Então eu tentei explicar pro Ayrton. Eu tentei explicar para ele que nada tinha acontecido entre mim e o Alberto. Não, você está enganado. Não aconteceu nada entre mim e o Alberto. Mas ele, no ímpeto da sua juventude, 19 anos, afoito como estava, maluco por mim, tudo, a firmeza dele, vocês estão me entendendo, denunciava isso. A firmeza dele denunciava isso. Ele forçou. Não, eu também quero. Naquela noite, esperando o Alberto, eu estava dormindo apenas com uma camisola que eu havia ganhado de presente do Alberto. Era uma camisola preta. Eu estava esperando por ele, pelo Alberto. Sabe, eu já estava habituada com as carícias do Alberto. Então eu dormi meio que preparada para receber os carinhos do Alberto. Até sem a calcinha, só com a camisola. E ele, o Ayrton, atravessou o caminho. Eu quero. Ele forçou, afoito como estava, tudo nele muito firme. Ele fez amor comigo. Foi na marra. Foi quando ele aí se surpreendeu, ao constatar
que eu ainda era virgem, houve sangramento. Nessa hora, ele comprovou que tudo que eu tinha falado sobre seu irmão era verdade. Sim, nós tínhamos as carícias, mas nada além disso tinha acontecido. Não tinha havido ainda a famosa contundência entre mim e o Alberto. Ele agora constatava: eu não tinha mentido, mas era tarde demais. Ele me desvirginou. Eu agora não era mais inocente. Quer dizer, a inocência, de certa forma, eu já tinha perdido, mas agora eu não era mais virgem. E agora? E agora? Como é que vai ficar a minha história com o Alberto? O irmão dele, o mais novo, o Ayrton, atravessou o caminho. E agora? Essa história é linda, é maravilhosa. E você não pode perder a segunda parte, o segundo capítulo, que você encontra aqui no nosso canal. O segundo capítulo. Enquanto isso, curta a história, dá o seu joinha, aproveita e se inscreva também no canal. E aproveita mais ainda e mande um valeu pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.